Sante, eu tenho 89 anos e sou sobrevivente do Holocausto. Já tinha 17 anos, eu era bonitinha, e quando andava na rua, os homens faziam gracejos comigo, mas quando eles souberam a minha origem, eles achavam que era alguma coisa perigosa. Quando me via, atravessava a rua. Eu larguei a escola porque eu sofria muito bullying, tanto dos colegas como de outras pessoas da escola. Para mim foi terrível. À medida que eu fui assumindo a minha identidade, a intolerância foi crescendo. Na verdade, essa história não é minha. É de uma menina baiana indígena e o nome dela é Nayá Tupinambá. Você acabou de ouvir um trecho da campanha Viver para Contar, Contar para Viver. 3 sobreviventes do Holocausto contam histórias de opressão que poderiam muito bem ter acontecido com eles, mas não. Aconteceram com pessoas que são parte de outras minorias oprimidas. Eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o Eu Conheço, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Meu nome é Yoshua Strul, tenho 89 anos, fui vítima do terror nazista e sobrevivente do Holocausto. Estava voltando da farmácia para casa, fui cercado por pessoas bem mais fortes que eu e começaram a me xingar e bater, me quebraram o nariz e eu, como era miúdo, desvinculei dele e corri. Multidão de gente em volta de mim não levantou um dedo para me defender. Por alguma razão, a minha existência incomodava muito eles. Esta história não é minha. Aconteceu com André. Ele apanhou, fui xingado, fui maltratado. Ele está aí, pessoa? Vou abraçar ele. E eu sou a Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol. Essa campanha foi lançada perto do Dia Internacional do Holocausto e foi provavelmente um dos materiais mais emocionantes que eu particularmente já vi quando o tema é Shoah, o Holocausto, e a atualidade. E por isso, o nosso convidado hoje é o diretor dessa campanha, diretor, enfim, de muitas outras obras, Karl Hamburger. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer receber você no nosso podcast. Olá, como vão? O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Karl, como eu acabei de dizer, né, eu particularmente fiquei muito emocionada com essa campanha, é uma campanha muito tocante, e eu queria ouvir um pouco do seu lado, para além de diretor, né, o seu lado humano, como foi para você estar lá nesse momento e acompanhar esses relatos sendo transmitidos e principalmente como foi esse encontro entre sobreviventes. E aqui com sobreviventes, eu não quero falar só de sobreviventes do Holocausto, porque essas outras histórias também são de sobreviventes, né? Bom, eu sou sobrevivente não. Eu sou descendente de sobreviventes do Holocausto. O meu pai e meus avós paternos fugiram do coração do Holocausto, que é a Alemanha, né? Eles fugiram de Berlim e conseguiram chegar a salvos no Brasil. E sou também descendente de sobreviventes da ditadura militar brasileira. Minha mãe foi presa e meus pais foram presos, na verdade sequestrados e depois presos, e minha mãe foi quase morta durante as sessões de tortura que ela passou. Então, enfim, tenho esse histórico, mas uma coisa que como descendente de sobrevivente do Holocausto e sendo brasileiro, nascido no Brasil, crescendo no Brasil, e os meus pais sempre valorizaram muito a cultura brasileira. A gente viajou muito pelo Brasil enfim, e tivemos uma educação que valorizava muito a cultura brasileira e o Brasil, né? E sempre me chamou a atenção como o Holocausto
falar do Holocausto e o Holocausto em si tem muito mais repercussão do que os genocídios e os crimes de ódio que acontecem no Brasil historicamente, desde da escravidão, desde a escravidão, antes até o genocídio indígena, o genocídio dos povos originários, né, que começou desde o começo, desde que os brancos chegaram, os europeus chegaram no Brasil, e depois a escravidão, tanto dos povos originários quanto a escravidão dos africanos e dos descendentes de africanos e do povo negro, e esses mesmos genocídios que vêm até hoje. E se juntar a isso os crimes de ódio contra as populações minorizadas, como os LGBTQIA+, e outras tantas, como, enfim, até os judeus podem ser colocados de novo nessa lista, né? Então, sempre me chamou a atenção que o Holocausto tem mais visibilidade quando se fala nisso. Muito provavelmente, não sou estudioso, mas muito provavelmente porque nós judeus somos brancos e a maioria, né, grande maioria somos brancos e fazemos parte de uma classe social mais privilegiada, provavelmente por isso tem mais destaque. Mas então, quando eu contei tudo isso para dizer que quando me veio o convite para dirigir esses filmes dessa campanha, fez todo sentido para mim. A estrutura, a ideia, o conceito da campanha, que foi desenvolvido por uma agência de publicidade digital que chama Cappuccino, e o Vitor Elman, que foi o cabeça que comandou a equipe de criação, pelo que eu entendi, e através da produtora Elo, que a Sabrina me convidou para dirigir, então fez todo sentido. Eu falei, me veio todo esse sentimento que há muito tempo me acompanha. Então eu comecei a pensar como contar essa história, né, essa ideia de uma forma que não fosse uma peça de publicidade, né, que fosse que passasse, enfim, que a gente não precisava inventar nada para contar. A gente teria que. Então, eu comecei a pensar em estratégias de documentário para fazer esses filmes. E com elas tem um jogo. E com elas eu consegui criar esse ambiente no set de filmagem enfim, que proporcionou essa carga emocional que os filmes têm, essa empatia entre os personagens e nós, nós que estávamos ali conversando, fazendo o filme. Então foi um trabalho muito prazeroso, no sentido de saber da importância e no sentido da escuta, que foi um exercício para todos nós, tanto eu, a equipe, quanto os personagens que estão no filme, de escutar a história do outro, né? Então foi um exercício de escuta, de solidariedade e de empatia. E eu também, né? Acho que todo mundo que assistiu foi impactado assim pelo vídeo. Eu tive as 3 experiências assim, né? Quando eu vi no celular, quando eu vi no ato lá na sinagoga e quando eu vi na televisão pela primeira vez, assim. As 3 vezes que eu vi o vídeo, assim, foi muito impactante. Teve uma potência muito grande, né? E aí até me abrindo um pouco aqui, por fazer parte de algumas intersecções, né? Que o vídeo traz, né? Por ser judeu, negro, LGBT, enfim, várias questões ali, me tocou particularmente muito profundamente, né? Como que os sobreviventes reagiram quando foi feita a proposta, né? Passado, assim, um pouco da ideia, do conceito da campanha. Como eu falei, eu utilizei algumas estratégias de documentário. E uma das estratégias de documentário é que o diretor, ou quem vai conversar com a pessoa que vai fazer o depoimento, vamos dizer assim, não encontra a pessoa antes
do filme, para que para que o personagem, a pessoa que vai contar, conte para mim, né, no caso eu que estava lá para ouvir, para conversar com ela, que me conte como se fosse a primeira vez, e como se fosse não, sendo a primeira vez que ela conta para mim. Então ela conta com frescor, porque se ela já tivesse contado para mim as histórias, a gente tivesse já conversado tudo, ela contaria já mecanicamente. Então eu não fui eu que conversei com eles a primeira vez. Então eu não sei exatamente qual foi a reação, mas os três que estavam lá toparam, né? E eu acho que entenderam bem a história, porque eles tiveram que contar a história de uma outra pessoa como se fosse dela, e fizeram esse jogo muito bem feito. Uma curiosidade que não está no filme, não aparece, é que antes dos personagens contarem a história do outro, eles me contaram toda a história deles, do Holocausto, da vinda para o Brasil, enfim, a vida deles inteira. E os personagens que aparecem na segunda parte do filme estavam lá, um pouco escondidos, né? Porque para os personagens que na primeira parte não saberem que eles estavam lá, eles não se conheciam, e eles ouviram junto comigo toda a história do Holocausto e tudo. Por isso que eu digo que é uma coisa de ouvir, de contar e ouvir, né? Então eu acho que eles acharam uma ideia boa também, apesar que eles não sabiam a ideia inteira. Eles não sabiam que eles iam encontrar as vítimas dos crimes de ódio que eles estavam contando, que eles se fizeram né? Fizeram esse jogo. Não sabiam que eles estavam lá, não sabiam que iam conhecer, não sabiam que iam continuar na frente da câmera com eles. Então, eles sabiam só metade da história, que eles iam contar a história deles e que iam contar a história de uma pessoa que eles não conheciam, mas que eles receberam material e vamos dizer assim, eles conheceram indiretamente, né, a história dessas pessoas. E toparam fazer e fizeram com muita, vamos dizer assim, abertura, né? Eles fizeram realmente com o coração aberto, assim, entendendo que a importância daquele jogo. E quando se encontraram, aí o ambiente estava 3 vezes, né? 3 vezes aconteceu a mágica aconteceu, né? Vamos dizer assim, em termos de narrativa de filme, a Nossa, mágica total. aconteceu. Total, e é muito, assim, realmente eu ia até perguntar isso, né? Se esse encontro é verdadeiro. Eu acho que fica ainda mais bonito, eu fiquei até com lágrimas nos olhos de ouvir você falar, que esse encontro foi verdadeiro. Eu acho Foi muito verdadeiro. especial que pessoas como esses três sobreviventes, né? Então, a dona Ruth, o Gabriel, o Joshua, eles tenham olhado para esse momento e eles não pegarem a história deles como esse suprassumo do sofrimento, que o que você falou na primeira pergunta, que eles tenham tido essa empatia tão forte com as vítimas dos outros crimes de ódio e que eles e tenha sido essa reação tão espontânea e tão bonita de eles se emocionando na hora do encontro. Isso me pegou muito quando eu estava assistindo. Meu nome é André Balieira, tenho 38 anos, trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo, sou gay, e eu que sobrevivi a essa história contada pelo seu Joshua de espancamento em razão da minha sexualidade. E aí eu queria até te perguntar sobre essa importância de falar da atualidade da intolerância. Porque a gente sabe que o Holocausto é uma coisa específica, o antissemitismo é uma coisa, o racismo é diferente, a homofobia é diferente, mas o tema em comum é a intolerância, é ser contra tudo que é diferente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância de falar sobre isso e de a gente ver sobreviventes do Holocausto mostrando, transmitindo de forma tão forte essa empatia. Eu acho que foi uma das pegando o finalzinho da sua pergunta, dos objetivos da campanha, quando me foi apresentada, foi homenagear a última geração de sobreviventes do Holocausto, né? que
tem essa camada, que não é uma camada que ficou muito presente nos filmes, inclusive por sugestão minha, porque o coração da campanha é essa empatia e esse encontro dessas vítimas de crime de ódio, né? Então, a gente foi limpando um pouco as outras coisas para deixar isso forte. Mas um dos objetivos iniciais da campanha é homenagear vamos dizer, últimos sobreviventes do Holocausto vivos, última geração viva. E eu falei para o pessoal da Cappuccino e da produtora da Elo, o pessoal que estava organizando a campanha toda, que fizeram o site e tudo, eu disse a eles que eu acho que não há homenagem mais forte do que dar a chance desses sobreviventes do Holocausto demonstrarem a empatia deles pelas vítimas atuais de crimes de ódio. Eu acho que não há homenagem maior. E assim que eu vejo, assim, eu acho enfim, a gente está o racismo, o antissemitismo, o genocídio dos povos originários, tudo isso não é de hoje, né? São séculos na história do Brasil, mas a gente está passando por um momento muito delicado, muito grave e muito perigoso, né? Eu não sei se vocês viram os dados da própria campanha, que o crescimento, por exemplo, né, o crescimento das células de neonazistas espalhados pelo Brasil cresceu mais de 1000% em 4 anos, mais de 1000%. É um negócio, tem os números aqui, fica até mais chocante. Não sei se vocês têm aí fácil. Eu tenho aqui os dados que estão no site. Isso. Eles dizem aqui, 49% das publicações sobre o Holocausto no Telegram nega ou distorce fatos. Uhum. Crimes de ódio na internet tiveram um aumento de quase 70% no primeiro semestre de 2022. Uhum. Denúncias de intolerância religiosa cresceram 141% no Brasil em 2021. O número de células neonazistas no país passou de 72 em 2015 para 1.117 em 2022. 72 células neonazistas em 2015 para 1.117 em 2022. Isso é um número alarmante. Como eu estava dizendo, a história do Brasil é uma história violentíssima. Contra os negros e os povos originários, principalmente como número, né? Mas também contra os LGBTs que ia mais e outras minorias. É muito violento. Eu me perdi onde a gente estava agora, o que a gente estava falando sobre. Acho que você estava falando da atualidade mesmo, né? Da atualidade, justamente. Então, enfim, eu acho que essa é a grande sacada da campanha, que a gente traz o Holocausto, que é a coisa mais simbólica na mídia, que mais chama a atenção, e traz para a atualidade, e para uma atualidade que vamos dizer, quase mais antiga que o próprio Holocausto, né? Não que o antissemitismo, mas que o próprio Holocausto. Falando um pouco dos sobreviventes, né? Infelizmente, né, é uma triste realidade, mas estamos perdendo os sobreviventes do Holocausto, né? Apesar de os vídeos mais vistos serem que eles contam outras histórias, né, das outras pessoas, enfim, o projeto também reforça a importância das histórias desses sobreviventes serem contadas, né? O projeto reforça a ideia de contar as histórias, seja do Holocausto, seja de outras vítimas de crime, né, de outros crimes, né? Eu acho a importância de homenagear os sobreviventes ainda que viram em loco o horror do Holocausto, e dizer para a gente que a gente precisa lembrar disso para nunca mais esquecer. Enfim, até um senso comum que isso é importante, né?
Agora, que seja a última geração, é assim mesmo, né? É assim mesmo. Infelizmente, no caso dos negros, não dizer que vai ser a última geração que viveu o genocídio negro no Brasil, não tem, porque todo dia acontece, a mesma coisa com os índios, né? Mas uma coisa que eu acho interessante dizer também é que eu acho que essa campanha pegou muito forte, né? É muito emocional, é atual e tudo. E eu espero que tenha pego também pessoas que no dia no dia 27 de janeiro, é sempre no dia 27, né? O dia da memória do Holocausto, é isso, né? Isso. No dia 27 de janeiro, posta nas suas redes sociais, porque há muitas pessoas, inclusive pessoas judias ou descendentes de judeus, que todo dia 27 postam nas suas redes sociais, põe uma foto de uma vela e fala do Holocausto, que a gente precisa lembrar para nunca mais esquecer e para não acontecer de novo. Mas essas mesmas pessoas apoiam governos de extrema-direita no Brasil, tanto na ditadura quanto agora nos 4 anos passados, apoiam que são governos supremacistas brancos que promovem genocídios, agora a gente viu dos Yanomamis, que são racistas. Então, eu acho que essas pessoas essas são as que eu queria entender qual foi a reação quando vi. Se falaram, isso aí é mimimi, porque essa é o discurso, né? De desvalorizar e diminuir a gravidade dos crimes de ódio contra outros que não sejam os judeus. E isso, para mim, é muito chocante, assim, ver pessoas judias ou descendentes de judeus apoiando e fazendo parte até de governos no Brasil de extrema-direita. E só um parênteses, Vai lá. pode falar, Anitta. Não, Não, eu vai quero lá, falar vai que lá. assim, isso acontece em outras pautas também, em outros dias, né? Então, dia 20 de novembro, todo mundo vai lá, posta uma hashtag, posta alguma coisa, genocídio negro, não sei o que, tal, tal. Mas quando passa um jovem negro de cabelo loiro do lado, segura a bolsa, não sei o quê. Então, assim, lembrar no dia, né, é fácil, mas quero ver no dia a dia, né? Como é que No a dia a gente dia. lida com essas questões estruturalmente e com as violências que o outro sofrem também fora das nossas bolhas, né? Bom, eu vou falar, hein? Também tenho muita curiosidade de saber como as pessoas reagiram. E eu acho que isso ficou ainda mais potente, né, Cal? Porque, como o João mencionou, são vídeos que passaram na Globo, lógico, de uma forma mais resumida, mas Resumindo. quando eu recebi no WhatsApp os vídeos, eu recebi lá, compartilhado com frequência. Estava escrito. Mas eu vou falar assim, te dando até uma coisa que a gente ouve muito no IB, né? É de muitas pessoas que veem dessa mesma forma que você está falando e que muitas vezes não se sentem muito representadas na comunidade judaica, né? Sim. E que acham que os espaços representativos têm mais esse tom, né, de não tão combativo, de falar só sobre o Holocausto e não sobre as outras dores e tudo mais. E eu acho que muita gente que vai contra essa ideia ficou muito tocado, sabe? Eu também tenho curiosidade para saber como as pessoas que você está se referindo se sentiram quando viram o vídeo, mas eu acho que é muito importante a gente, enquanto judeus, reconhecer em obras como essa, né? Eu falo até de um lugar muito pessoal, porque eu já entrevistei a dona Ruth para o meu TCC, quando eu fiz um podcast sobre sobreviventes, e ela é a avó do meu melhor amigo. Então, foi muito emocionante vê-la, e acho que todos os vídeos são muito emocionantes, mas justo dela, no momento em que a gente começou a ver as primeiras imagens do genocídio Yanomami de forma tão aberta, foi muito forte, sabe? E aí já vou emendar minha próxima pergunta. Queria te ouvir sobre o papel do audiovisual na preservação da memória e também na conscientização das pessoas. Essa é uma grande questão, né? Assim como você colocando o audiovisual como uma coisa, um nome mais genérico, assim, hoje em dia é muito interessante pensar, porque o audiovisual hoje em dia é TikTok também, hoje em dia é Instagram,
são filmes, todo mundo faz audiovisual, né? Então, acho que, incluindo isso, incluindo as redes sociais e tal, cresce muito, né, vamos dizer, o impacto do audiovisual na memória e tal. Mas também cresce ao contrário, né? Cresce para estimular o crime de ódio, para estimular o extremismo, o radicalismo e tal, né? Então, é uma faca de dois gumes. No caso, assim, pensando mais no audiovisual, mais... Inclusive, é muito interessante que essa campanha, eu acho que foi a minha primeira experiência de ver uma divulgação tão maciça nas redes sociais, e principalmente no WhatsApp. Então, tudo que... e foi interessantíssimo ver isso. Quer dizer, ver, porque a gente quase não vê, né? Porque é uma coisa que é meio que a gente ouve dizer. Não tem números e tal, porque é muito difícil ter os números dessa... quando viraliza no WhatsApp, né? Mas... e é o mesmo espaço que a extrema-direita usa para as suas próprias campanhas, né? Então, como eu disse, tem esses dois lados, né? Mas foi interessante ver como pela primeira vez eu participei de alguma coisa que viralizou no WhatsApp. Agora, nas mídias mais tradicionais, como televisão, cinema, séries agora, né? Seja campanhas, seja em filmes, seja em minisséries, novelas e tal, eu acho que tem uma importância, mas ela às vezes é muito grande, dependendo do produto, consegue realmente ter um alcance e mudar percepções e tudo, mas é limitado, né? Eu que na minha carreira assim, eu tenho muitos projetos que foram nessa direção, assim, né? Alguns conseguem mais, outros menos, mas aquela ideia de mudar o mundo é muito difícil, né? Mas contribui. No Brasil, principalmente as novelas, né? Sim, sim, acaba tendo a gente papel assim gigantesco, né? É. Só um parênteses aqui, você falou, né, desse lado do mal assim que usa, e eu sou bem ligado nisso. A minha área de pesquisa assim é sobre Ah, basicamente o uso da extrema direita de algumas estéticas de países que não existem mais, né? Que é a Iugoslávia. Mas voltando uhum. ao tema central aqui, a gente falou bastante sobre os sobreviventes do Holocausto, sobreviventes da Shoah, né? Como a gente costuma dizer. E os sobreviventes dessas violências cotidianas, né? Populações dos povos originários, LGBTQIA+, como que eles lidaram, como que eles reagiram, né, a essa ideia do vídeo? Olha, eles também não sabiam a ideia inteira, né? Eles sabiam a metade. Eles iam lá para o estúdio e não sabiam muito para a locação, na verdade, que a gente gravou na Cinemateca. Que, por acaso, o seu é muito bonito, e também tem uma coisa simbólica inclusive, da pergunta anterior, né? Que a gente gravou na Cinemateca, que além do cenário que nos pareceu muito apropriado, porque pelo que a gente queria, é onde se guarda a memória do audiovisual, e se preserva a memória audiovisual, né? Então, e se conta, preserva histórias ali também, né? Então tem esse simbolismo na locação também. Mas voltando à pergunta, então, eles sabiam metade. Eles foram para a locação sem saber exatamente o que eles iam dizer. Eles foram para a locação achando que eles iam contar a história deles. E daí lá eles começaram a ouvir a história dos sobreviventes do Holocausto, e de repente ouviram alguém contando a sua história. E daí que eles souberam do jogo. E daí, no momento que eles souberam do jogo, é que eles entraram em cena. Então, também foi tudo muito espontâneo. O que eles me falaram depois, e eu vi entrevistas também, é que, para mim, eles todos agradeceram muito de ter a oportunidade de contar e tal. Não foi fácil para todos, né? Teve alguns que
que ficaram em dúvida se iam se expor de novo, se iam voltar aquele trauma de novo, ficaram com receio de se expor, de ter represárias. Então, a gente deixou, claro, muito vontade para se não quisessem ir e tal. Mas eu acho que todos, no final das contas, ficaram muito agradecidos, entre aspas, né? Porque não é um agradecimento, vamos dizer, mas ficaram satisfeitos de ter da história deles fazer parte de uma ideia maior, que é a ideia de não deixar de contar o que aconteceu, de combater os crimes de ódio e dessa solidariedade entre as vítimas do crime de ódio contra os agressores, né? Que na teoria do Holocausto eles chamam de, tem um teórico que agora esqueci o nome, chamam de perpetuadores, né? Dos crimes de ódio, não é isso? E tem as vítimas, os espectadores e os agora não falo a palavra. Perpetuadores. E perpetuar, né? De tornar perpétuo. Sim. Eu acho que é perpetuadores mesmo. Não estou achando aqui o teórico rapidamente, mas tudo bem, acho que ficou claro no geral. Meu nome é Gabriel Waldman, estou com 84, passando para 85 anos. Sobrevivi ao Holocausto. Eu estava passando na rua, de repente se aproxima uma pessoa de mim com um cachorro e começou a me bater com socos e cacetete. E incitou o cachorro também para me agredir também. E ele não desgrudava de mim, ele me batia continuamente. E o cachorro me mordia. Então é uma pessoa que não tolerava ninguém que seja diferente. Gente como eu temos que morrer, dizia. A história que estou contando agora não é minha história. É do Neno, com quem isso aconteceu em Curitiba. Me identifiquei com ele. Então eu gostaria muito de conhecê-lo. Ah, quem está aí? Tudo bem, querido? Igual. Um abraço. Meu nome é Odivaldo Carlos da Silva, mais conhecido como Neno. Essa história que o seu Gabriel contou é a minha história. Foi uma história de muita violência racial. Gente, a gente conversou hoje com esse baita diretor, que é o Karl Hamburger, que fez essa campanha incrível, que, assim, para mim foi uma das melhores, eu acho que quiçá a melhor campanha, eu acho que eu já vi, assim, nos últimos tempos. Karl, muito obrigado, é um prazer ter você aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela campanha. E para quem quiser conhecer todo o projeto, é só entrar no site www.contarparaviver.com.br. O Contar para Viver é uma parceria da Unesco, do Museu do Holocausto de Curitiba e da CONIB. Muito obrigado, Karl. Eu que agradeço, foi ótimo conversar com vocês, passou muito rápido. Eu queria aproveitar e falar só mais uma coisa, aproveitando o gancho da campanha, que o projeto de cotas no Brasil vai ter que ser, vai ser votado novamente esse ano, né? Pelo que eu entendo. E uma outra coisa que tem a ver com a minha percepção como o descendente de uma família judia vítima do Holocausto, sobrevivente do Holocausto, é que eu vi acontecer as políticas de reparação que a Alemanha e outros países fizeram para as vítimas do Holocausto, para os sobreviventes das vítimas do Holocausto. Eu vi a minha família ser reparada em vários itens. Por exemplo, um terreno que pertencia à família em Berlim nos foi devolvido. A cidadania alemã nos foi oferecida. Meu avô, quando acabou a guerra, meu avô ainda era vivo e ele era juiz. A carreira dele foi interrompida quando ele fugiu e ele foi aposentado como no último estágio. Ele foi promovido a desembargador antes de ser aposentado
como compensação de tudo que passou. Enfim, teve eu vi isso e sou beneficiário dessas reparações. E quando eu vejo no Brasil pessoas serem contra as cotas para a população negra e indígena, que é uma reparação minúscula, são contra a demarcação das terras indígenas, a gente vê como o Brasil está atrasado nesse aspecto, né? Como a gente ainda não entendeu o tamanho da violência, o tamanho do genocídio que o Estado brasileiro cometeu contra essas populações. Então, a gente está muito longe. O que os alemães e os países europeus fizeram para reparar, que também não repararam tudo, nunca vai ser reparado, né? Porque foi uma violência terrível no Holocausto e as vidas se perderam e tal. Mas pelo menos eles se propõem. E a gente aqui ainda está engatinhando. A gente tem muito que avançar nisso e fazer políticas de reparação mesmo, não só de eu não sei como é, as cotas são políticas de Afirmativas. Não precisa, quer dizer, afirmativas é muito importante, mas a gente tem que reparar além de afirmar. Essa é a minha opinião, eu não sou estudioso e nem especialista, muito menos. João, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar, aproveitando que está todo mundo chorando aqui? O ouvinte que só nos escuta, saiba que, assim, eu e a Anitta aqui estamos chorando literalmente, ouvir isso, assim, assim, falta palavras, ainda mais uma pessoa que conseguiu acessar a universidade graças a políticas afirmativas, né? E, assim, e ainda é muito difícil encontrar outros irmãos, outras irmãs pretos e pretas nas universidades. E eu acho que me motiva aí a acreditar, né? Eu acho que é isso, que ainda tem muita coisa a ser feita aqui no nosso país, né? Infelizmente, a gente vê pessoas que acham que você mandar mandioca, farinha para populações que estão em situação de desnutrição, que estão morrendo de fome, como os povos Yanomamis, que isso é da esmola. Infelizmente, a gente vê esse tipo de discurso no Brasil. Eu acho que ouvir uma fala como essa, assim, eu acho que a gente pode até inverter a vinheta de encerramento aqui e fechar com ela, porque eu acho que isso é um pouco da mensagem que a gente quer passar e levar para quem nos escuta, né? E eu acho muito emocionante pensar, Cal, eu não te conheço, é a primeira vez que a gente conversa, mas que falar sobre isso te emocione tanto, porque reflete também por que o seu trabalho como diretor dessa campanha nos emocionou tanto, né? Toda a verdade que tem. Eu nem gosto quando as pessoas falam isso, eu senti a sua verdade, mas de verdade, eu senti muita sinceridade, ainda mais depois desse papo que a gente teve. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um grande privilégio poder conversar com você sobre esse assunto. Obrigado. Eu que agradeço, queridos. Parabéns pelo trabalho. E para Muito quem obrigado, gosta Paulo. de acompanhar o IB, não esquece que você pode escrever para a gente, se você quiser contar o que você achou desse episódio. Escreve para o nosso e-mail, que é o eucomisso@institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Siga o IB nas redes sociais e até quarta que vem.